Salmos 146, versículo 5 e versículo 6. Como é bom estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, neste lugar. Salmos 146, versículos 5 e 6 diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Podemos sentar, por favor? Que bom podermos cultuar nesta manhã. Que bom quando nosso pastor estava trazendo a nossa agenda deste mês, que é uma agenda muito rica, para a gente aproveitar aí, certo? Se conectar em muitas coisas que são eternas para a nossa vida. Nós lemos aqui, gente, o salmista falando, exclamando: como é feliz aquele que tem o seu coração, tem como Deus o seu auxílio. Como é feliz aquele que tem a esperança no Senhor, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Como é feliz este Deus, como é feliz aquele que crê neste Deus, que fez todas as coisas, o céu, o mar. E aqui, o salmista traz algo que impactou a minha alma, quando o pastor me escalou para estar aqui, e eu fui buscar, fui falar com Deus, e o que me encheu, o que impactou meu coração, e é aquilo que eu creio que é a mensagem de Deus para nós dessa manhã, é esse finalzinho deste versículo. Feliz também é aquele que tem a sua esperança em Deus, aquele que crê em Deus, porque Deus mantém sua fidelidade para sempre. Mantém sua fidelidade para sempre. E eu estava vendo o significado de fidelidade. Em algumas traduções diz assim: fidelidade é o compromisso constante com alguém. A palavra fidelidade também significa lealdade, verdade, exatidão. Exatidão é manter-se exato. Deus, gente amada, faz exatamente o que Ele diz. Deus faz exatamente o que Ele diz. Deus não faz aproximadamente o que diz. Deus não faz algo genérico. Deus faz exatamente o que Ele diz, sem nenhuma variação, sem nenhuma sombra, é exato. E a gente lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre afirmou a fidelidade de Deus, o compromisso de Deus, a exatidão de Deus com a sua palavra, com aquilo que Ele diz. A natureza de Deus, ela é exata. A natureza de Deus, o atributo divino é exato. Não é aproximado, não é algo que a gente vai ter uma insegurança. É exatamente. E o salmista diz aqui, exclama com muita alegria: feliz é aquele que tem Deus como seu auxílio. Porque sabe o que tem, gente? Quando a gente sabe que alguém mantém algo conosco, a gente se sente seguro.
É horrível andar com pessoas que a gente não sabe. Será que hoje ele está assim ou está assado? Vou para o meu trabalho. Será que aquele meu chefe está feliz ou está azedo? Será que é hoje que o fulano que diz para mim que vai me dar aquilo, vai me dar mesmo aquilo que disse? Isso gera uma insegurança. Mas o salmista declara assim, ele é tão poderoso, ele fez o céu, a terra, ele fez todas as coisas, tudo que nele há está certo e exato, e não somente certo e exato, ele mantém a exatidão. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Nós lemos que da palavra de Deus que a fidelidade de Deus dura para sempre. E a fidelidade de Deus, gente, ela é tamanha, ela é tão grande que vai a 1000 gerações. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Gente, o que é 1000 gerações? Sabe o que é? Ele vai com a fidelidade, o plano que Ele tem comigo, a fidelidade que Ele tem comigo. Se eu estiver no lugar de amá-lo, guardar sua palavra, guardar os seus mandamentos na minha geração, 1000 para frente gerações, com exatidão e mantendo a sua fidelidade. Gente, quando eu ouço isso, me dá tanta tranquilidade em saber que as promessas que eu ouvi de Deus, as coisas que eu sei que eu tenho sobre a minha família, as coisas que Ele promete sobre a minha casa, as coisas que eu já fui aprovada nele, vai para 1000 gerações da minha vida. Vai para 1000 gerações. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para manter sua fidelidade, e Ele não mente. Não há mentira em Deus. Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? A palavra de Deus, Deus mantém sua palavra. E o interessante aqui que no livro de Números ele faz uma comparação do humano com o terreno, do ser humano com o terreno. O ser humano, a Bíblia diz que Deus mantém a sua palavra e exatidão com ela 1000 gerações. E tem certas pessoas que a gente não pode contar 10 minutos da palavra dele, porque se aparecer outra coisa muda. Vira casaca rapidinho. Se aparecer um falando de bem, estou falando de bem. Se aparecer um falando de mal, estou falando de mal também. E aqui diz que Deus não mente. E que Deus diz assim, olha, por que Ele diria que ia fazer e não faria? Por que Ele ia prometer e não ia cumprir? Ele não mente. A sua fidelidade, Ele mantém sua fidelidade para sempre. Ele tem todo o poder, gente. Deus tem todo o poder. Se um dia Deus quiser tirar o oxigênio da face da terra, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele não precisa de ninguém. Deus, para ser Deus, Ele não precisa do planeta Terra. Ele continua sendo Deus. Ele faz o que Ele deseja fazer. E o salmista exclama, mesmo assim, mesmo com esse todo poder, Ele decide manter sua fidelidade conosco.
Ele decide manter sua fidelidade conosco. E a gente vê aqui em Números a comparação do divino com o terreno, da palavra do homem com a palavra de Deus. E a gente vê que Deus tem todo esse poder. E o problema do poder, gente, para o ser humano, o poder para o ser humano é muito ruim. Abraham Lincoln, ele escreveu: se quiseres testar o caráter de uma pessoa, dê a ela poder. Se quiseres testar o caráter de uma pessoa, dê a ela poder. O poder no ser humano gera tiranos. O poder no ser humano gera vaidosos, gananciosos, subjugadores, críticos, avarentos. Aqueles que sempre criticam porque se acham algum poder. Sou melhor do que o fulano, posso criticar o Beltrano, posso criticar qualquer coisa, porque eu sou o poder, o dono da verdade. Há certas pessoas que não dá também nem para elogiar, porque estraga. O poder no ser humano é mau. Mas o poder no ser humano, aquele que tem alguma posição de poder, não é eterno, também perde. Mas o poder que está em Deus não muda. O poder que está em Deus não muda. E o salmista exclama da fidelidade dele, que ele se mantém fiel com aquilo que ele diz. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel com aqueles que viram as costas para ele. Ele se mantém fiel com aqueles que estão perdidos em tantos lugares. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. Ele pode fazer, gente, e não há nenhuma variação de mudança que a gente duvide, não tem como duvidar. O salmista, quantos cânticos o salmista escreveu? Quantos cânticos Davi escreveu? Sobre a fidelidade de Deus. Porque ele sabia que toda vez que Davi errou e as quedas de Davi, e Davi se arrependeu e voltou para Deus, Deus estava lá, de braço aberto. Deus está com você, de braço aberto. De braço aberto. Deus está sempre de braço aberto, porque Ele mantém a sua palavra e a sua fidelidade exata, não mudou em nada. Infelizmente, neste mundo tão de confusão que estamos vivendo, nesse mundo de tantas coisas, de tanta bagunça que estamos vivendo, as pessoas ficaram um pouco voláteis. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra hora muda de coisa, outra hora pensa. Mas a exatidão da fidelidade de Deus, Ele mantém-se fiel para sempre. Não importa o histórico, não importa o governo, não importa a época, não importa aquilo que dizem de você, seja qualquer circunstância, seja qual idade, seja qual turbulência, seja qual terror, seja qual pânico, seja qualquer momento, Ele mantém firme a sua fidelidade. E a sua fidelidade é para sempre. A sua fidelidade é para sempre.
No livro de Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto, Ele é. Justo e reto Ele é, não vai cometer erros, não vai mudar, permanece fiel. Não importa a forma que você chegou hoje aqui, não importa as coisas que dizem de você, a exatidão da fidelidade do céu nos alcançou, está neste lugar e vai a 1000 gerações, não vai passar, porque Ele é fiel. O seu amor sobre nós não falha. Mantenha sua aliança, sua bondade, seu compromisso, sua misericórdia não vão passar. Mas é diferente, gente, com o ser humano. O ser humano vai aprendendo, vão tendo experiências. O ser humano vai aprendendo conceitos, o ser humano vai aprendendo ideias, o ser humano vai tendo momentos tristes, momentos alegres. E vai cada vez mais olhando esse plano aqui. E colocando a verdade aqui. Mas aqui passa. Aqui em Deus nunca vai passar. E o ser humano começa a colocar aqui. Por exemplo, entendemos às vezes que Deus pode agir como às vezes a gente age. E isso até às vezes não é conscientemente. Às vezes é inconsciente. Às vezes até sem perceber. Não conseguimos entender o que é realmente essa fidelidade, o que é essa aliança de Deus conosco. Por exemplo, se eu convidar o Lucas para tomar um café, e digo: Lucas, nós vamos na cafeteria tal para tomar um café. E por alguma coisa eu estou com vontade de tomar café com o Lucas, eu preciso ir lá conversar com o Lucas. E acontece uma eventualidade e eu não posso ir lá. Vontade eu tinha de tomar o café. Agora, diferente é se eu marco com o pastor Adalto, que é meu marido. Nós temos uma aliança maior. Nós temos algo mais profundo. E às vezes a gente acha que Deus também está assim, com algumas vontades. Às vezes a gente acha que Deus está assim: eu não estou com muita vontade hoje. Eu estava com vontade, mas não deu. Me atrasei. Não deu. Porque eu me ocupei aqui com os serafins e os querubins. Não deu, porque fui visitar um outro planeta. Às vezes a gente acha que Deus está agindo nessa mesma vibe aí. Mas não é. Não existe isso. Isso é só aqui. Plano aqui. Só plano no horizontal. E às vezes o ser humano, ele é estimulado e também se inclina a achar que a administração divina vai por esses caminhos, mas não vai. Porque tudo que vem de Deus sempre será uma aliança. Tudo que vem de Deus sempre será com exatidão. Tudo que vem de Deus sempre vai se manter fiel para conosco. Tudo que Ele diz ao nosso respeito, tudo que Ele promete, tudo que a Bíblia fala, Ele vai cumprir. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: pois vocês sabem que não foi por meio
meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, se doou. Nós somos comprados no plano divino, nós somos comprados. Nós podemos, gente, nos manter seguros nessa fidelidade, porque através de Jesus Cristo, nós podemos dizer, Ele se mantém fiel conosco. Ele se mantém fiel conosco. Deus tem a sua vontade expressa na palavra de Deus. E aquilo que está expresso na palavra de Deus vai se cumprir. Não aproximadamente, exatamente vai ser cumprido. Exatamente vai ser cumprido. O céu e a terra, diz a palavra de Deus, passarão, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Ele irá se manter exatamente como Ele disse que vai se manter. De promessa sobre a nossa vida, será exatamente aquilo. Só que às vezes no plano aqui, no plano natural, a gente é acostumado, e às vezes por levar certas traições, por levar certos puxões de tapete, a gente já vai fazendo contratos com as pessoas, pensando na possibilidade de levar algo ruim. Então as pessoas fazem contratos com cláusulas. Contrato com cláusulas. E às vezes a gente vai tendo a ideia daquilo, do relacionamento de Deus comigo e de eu com Deus, de um contrato com cláusula. Mas em Deus não é assim. Em Deus não existe isso. Mas Luciana, você está dizendo em que Deus tem a sua promessa e os seus planos até 1000 gerações, mas aonde Deus estava quando aconteceu isso na minha vida? Onde Deus estava quando aconteceu aquela coisa ruim? Aonde Deus estava? Deus estava no mesmo lugar, com a mesma palavra, com a mesma exatidão. Era nós que saímos do lugar. E aquilo que nós fizemos por nossa conta é consequência nossa, é responsabilidade nossa, porque a palavra de Deus, ela é fiel e não mente. Se irmos por um caminho, se aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, Ele mantém-se fiel e exato. Se Deus diz que vai nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Se Deus diz que Ele vai ter um plano e tem um plano sobre a nossa vida, Ele vai ter um plano. Se Deus diz que nos ama, Ele nos ama. Pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus jamais vai esquecer. E se Ele diz que jamais vai esquecer, Deus não esquece de mim e nem de você. Isaías capítulo 49, versículo 15. Ele não esquece de você. Não esqueça você de se lembrar que Ele não esquece de você. Não esqueçamos de nos lembrar que Ele não esquece da gente. Não esqueçamos de nos lembrar que pode uma mãe esquecer do seu filho. Eu posso ter sido rejeitada, eu posso ter sido humilhada, eu posso ter sido traída, eu posso ter sido, as portas fecharam para mim, eu posso ter sido enganada, eu posso ter estado nas drogas, eu posso ter sido rotulada pelo aquilo que for. Ele não esquece de mim. E Ele mantém sua exatidão, porque Ele não esquece de mim. Deus é fiel e completamente. Deus é fiel e completamente, gente, coerente entre aquilo que Ele fala, entre aquilo que Ele faz
entre aquilo que Ele promete e cumpre. Como a gente leu em Números capítulo 23, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai dizer uma coisa que Ele não vai fazer. Porém, gente, para confiar no que Deus diz, para confiar naquilo que Deus diz, eu preciso aprender o que Ele diz. Para confiar em Deus, naquilo que Ele diz, eu preciso aprender o que Ele diz. Eu preciso saber o que Ele diz. Porém, nesse horizontal, há coisas que as pessoas dizem que Deus diz e Ele não disse. E há coisas que as pessoas dizem é de Deus e Deus disse não. Não é. Se eu não saber o que eu tenho, se eu não saber o que eu posso, se eu não saber o que é de Deus, eu não vou conseguir confiar nele e na sua fidelidade. Às vezes as pessoas não estão descansando em Deus porque não conhecem a Deus. E não estão conhecendo a sua fidelidade. E aí neste mundo confuso, cheio de todo mundo falando, todo mundo dizendo, um diz que é de Deus, outro diz que não é de Deus, e as pessoas falam tantas coisas, se aterrorizam com tantas coisas, e tudo parece que vai para o mesmo saco, e é um blá 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 de confusão, de ditos e não ditos, porque não conhecem a Deus, e se coloca tudo no mesmo nível, e muitas vezes as pessoas estão acreditando mais na palavra das pessoas do que na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão acreditando mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus. Amada igreja, não se deixe enganar. Não se deixem se iludir. Vão até a palavra de Deus e vejam se está lá o que as pessoas estão falando. E a nossa igreja aqui tem ferramentas para te ajudar a crescer na palavra de Deus. Nós temos crescendo na fé, nós temos discipulado, nós temos orientação nos apriscos, nós temos os cultos. Não se engane, vá até a palavra de Deus. E as pessoas estão lá na confusão, dizendo que é de Deus e não é de Deus. Um exemplo. Tem pessoas que dizem, o mais importante não é pregar, e sim viver. Aonde está escrito na Bíblia que tem que desassociar uma coisa? Ah não, eu vivo, então não prego. Então eu prego, não preciso viver. Aonde que tem que desassociar nisso? Não está na Bíblia. Eu preciso viver e preciso pregar. Por quê? Porque quando eu vivo, eu estou crendo naquilo que eu sei. E se aquilo que eu sei automaticamente vai sair da minha boca, eu ensino. Não tem desmérito no pregar. Não tem desmérito no falar da palavra de Deus. Pelo contrário, no livro de Lucas capítulo 19, versículo 40, diz assim, ó, se vocês se calarem, se vocês se fecharem a boca, até as pedras vão clamar. E não é a questão, gente, de quem está falando, é a questão que a palavra está saindo. Apóstolo Paulo disse, olha, eu não preguei por persuasão, eu preguei pela palavra de Deus. Não se engane, gente, não é o pregador, é a palavra que sai do pregador. E nós temos que crer nela, nós temos que conhecê-la. Tem muita gente cambaleando na fé, porque não conhece
conhece a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus, então não tem, isso não é bíblico. Ah não, eu tenho que só viver, eu não tenho que pregar. Errado, não está na palavra de Deus. Eu tenho que viver e pregar. Porque não existe um menos e um mais. Outro exemplo, gente, que não está na palavra de Deus. Não preciso ir na igreja para ter relação saudável com Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que eu não preciso vir na igreja. Aonde está escrito na Bíblia que eu não preciso para me manter o meu cristianismo fiel, verdadeiro, saudável? Eu não preciso. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, está na Bíblia o seguinte: aonde 2 ou 3, não é 1, é 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu vou estar. A palavra de Deus aponta para o dia do fim, para quando Jesus vier e buscar os fiéis. A Bíblia aponta para esse dia do fim. Eu vou me manter se eu estiver congregando com a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como alguns fazem, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eu preciso congregar na igreja, eu preciso fazer parte do corpo, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu preciso fazer parte do corpo. E nós somos uma igreja assim, que quer que todos sejam com uniformes. Uniformes no que, Luciana? Uniforme no que, pastor? Uniformes no conhecimento, na graça, na experiência, no discipulado, na maturidade, nos dons, no pregar, no ganhar, no ser vitorioso, próspero, cheio de Deus. Mas a gente está falando de Bíblia. Se o teu líder de aprisco diz: vamos para o culto, ele não está pecando e não está fora da palavra, ele está dentro da palavra, porque diz que é para vir para o culto. É errado uma visão aqui horizontal em dizer: não, eu posso estar em qualquer lugar que eu estou me relacionando com Deus. Não existe isolamento para crescimento espiritual, porque com ferro vai se afiar um outro ferro. Não existe crescimento espiritual, isso não está na Bíblia. É fazer parte do corpo de Cristo, gente, é estar conectados com tudo que está aqui dentro. Se você escolheu andar conosco, nós queremos andar com você, mas nós não queremos andar com você superficialmente. Queremos andar com o mesmo coração e uniforme. O que eu tenho eu reparto com você. E eu quero que você chegue também a essa medida. E à medida que os líderes vão crescendo, os líderes vão querendo que você chegue na medida dele também. Queremos ver todos. Vá à palavra, não se engane, vá até a Bíblia. Atos capítulo 17, versículo 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim como estava sendo pregado. Vá até a palavra de Deus. Só há uma palavra absoluta, é do eterno Deus. E Ele mantém sua fidelidade para sempre.
Nós somos o que a palavra de Deus diz que somos. Nós temos o que a palavra de Deus diz que nós temos. Nós podemos aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer. E nele nós somos mais do que vencedores. E tudo posso naquele que nos fortalece, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem nós seguimos, a quem nós adoramos, a quem nós queremos dar a nossa vida, até um dia nos encontrar com Ele, até quando Ele volte, vai nos pegar aqui, trabalhando no seu chamado, imbuídos no corpo de Cristo, porque a sua promessa é fiel, e mantém a sua fidelidade para conosco. No salmo que a gente leu, como é feliz, e é feliz porque Ele mantém sua fidelidade para sempre. Outro ponto que a gente tem que entender em relação a Deus, em relação no horizontal, em relação ao vertical, que nos traz a diferença, é o tempo. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo do ser humano é diferente do tempo de Deus. O pastor Adalto já nos ensinou aqui sobre isso, sobre o Cronos e o Kairos. Cronos é uma palavra grega, da onde vem a palavra cronologia, que quer dizer tempo, tempo de idade, tempo de horário. Isso é o Cronos. Isso é o nosso tempo. Mas, na Bíblia, está escrito Kairos. Kairos é o tempo de Deus, que não diz, e que não se submete, e que não se assegura no tempo humano. Um exemplo, a Bíblia diz no livro de João capítulo 11, conta a história de Marta e Maria, quando Lázaro morreu. Marta chega a Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, ela dizendo, meu irmão não teria morrido, Cronos, tempo dela. E Jesus dizendo, não, ele só dorme, Kairos, tempo dele. Aí Marta diz, mas ele está cheirando mal, já está 4 dias, tempo cronológico, Cronos, está 4 dias. E Jesus entra com o Kairos. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. O tempo de Deus não é o teu tempo. Não desiste. Não desiste. Não desiste de esperar. Não desiste de perseverar. Não desiste de continuar orando. Não desiste de continuar buscando. Não desiste, porque o teu Cronos é diferente do Kairos dele. O Kairos dele é milagre. O Kairos dele é ação sobrenatural. O Kairos dele vem. Não importa se cheira mal. Não importa se já morreu, não importa se está enterrado, não importa o que as pessoas dizem, não importa que o tempo já disse, não importa, ele não chega atrasado, ele não se adianta, o Kairos é perfeito e ele se mantém fiel com o Kairos, ele se mantém com o tempo fiel dele, ele mantém-se com o tempo fiel dele. Ele sabe tudo que passa. Ele sabe tudo que passa. Confia. Mantém-se fiel até o fim. Eu vou pedir para vocês desligar as luzes aqui, por favor. Para nós ver uma coisa aqui no telão. Ele se mantém fiel até o fim. A gente tentou aqui achar uma foto do Vicentina, no tempo que nós éramos só dos parquê. Está ali.
Aqui outra. Tudo amarelo. Parede amarela. Nossas cadeiras. Aqui, outro tempo. É o tempo que a gente abriu as paredes e emendamos com o salão. Era um outro tempo. Mas nunca quando a gente chegou aqui no tempo do nosso Cronos. Nunca nós chegamos no tempo do nosso, sempre chegamos aqui no tempo do nosso Cronos. Fiquei quase viúva, quase perdi os 3 filhos. Levaram muita coisa na nossa casa. E o meu Cronos estava lá. Senhor, olha o que eu deixei para trás. Olha como eu estava no meu ministério. Olha como eu estava no meu chamado. Eu estava no meu Cronos. Chegamos nosso Cronos com a igreja amarela. Chegamos nosso Cronos, depois fomos abrindo. Mas Deus tinha um Kairos, que é a nossa igreja hoje aqui. Deus tinha um Kairos. E Deus tem um Kairos para esse lugar, gente. Deus tem um Kairos para este lugar, tem um novo tempo para nos dar. E para este tempo para nos dar, Ele quer a igreja. Para este tempo para nos dar, Ele quer homens e mulheres servindo a Ele. E Ele quer, e Ele vai se manter fiel para aquilo que Ele se propôs a cumprir, com exatidão. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Ele sabe o que você está passando. Ele mantém-se fiel. Ele sabe dos teus sonhos e das tuas preocupações. Ele vai se manter fiel. Ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você deseja, daquilo que você necessita. Ele mantém-se fiel. Pois grande é a fidelidade de Deus. É aquilo que nós cantamos e nós vamos estar cantando agora, desde o sol raiar até o amanhecer. Nós iremos louvar porque grande é sua fidelidade. Talvez você chegou aqui pensando, acho que Deus está atrasado. Talvez você chegou aqui pensando, eu estou cansado de esperar. Talvez você chegou aqui dizendo, mas eu perdi tanta coisa. Talvez aqui você está vivendo um luto de pessoas que foram por causa do Covid, conhecidos de vocês. Talvez você possa estar dizendo assim, mas como crer, como confiar que Ele mantém-se fiel comigo se algumas coisas estão acontecendo? Você estando aqui hoje, ouvindo esta mensagem, Ele está dizendo, me mantenho fiel contigo. A diferença é que não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E hoje Ele te chamou aqui para trazer esse recado e para te dizer que Ele se mantém fiel. Se mantém fiel na lágrima, no choro, se mantém fiel nas confusões da nossa mente, se mantém fiel quando temos aquele aperto no coração, no peito. Se mantém fiel quando o ar parece que não vem, não conseguimos respirar. Se mantém fiel quando nós estamos nos rolando, nos debatendo na cama porque o sono não vem. Ele se mantém fiel.
Ele se mantém fiel na briga que teve em casa. Ele se mantém fiel naquilo que dizem de você. Ele se mantém fiel. Mas para os que o amam e seguem os seus mandamentos, nesta manhã eu gostaria de convidar você para entregar a tua vida a Jesus. Quero fazer esse convite, abrir essa oportunidade para você dizer: sim, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar esse convite? Pode aceitar Jesus? Só levanta a mão aí onde você está. Glória a Deus. Amém, amém. Mais alguém? Glória a Deus. Nós queremos ajudar você a caminhar na fé e saber que esta bênção vai a 1000 gerações. Essa bênção gruda tanto em você. A exatidão de Deus, da palavra de Deus, gruda tanto em você, que ela vai 1000 gerações. A idade vai passar, o corpo vai passar, os cabelos vão passar, tudo vai passar, mas Ele permanece fiel. Grande é a sua fidelidade conosco. E você que levantou a mão, eu gostaria de orar com você nessa manhã. Se você pode vir aqui na frente, aqui um pouquinho comigo, aqui, pode ser aqui embaixo. Se você quer, você que disse sim para Jesus, vem cá, por favor. Ale, fica aqui do lado. Cá, Ale. Grande é a fidelidade contigo. Grande é a tua fidelidade, Mari, Guizé. Grande é a fidelidade. Nós vamos estar orando. Se você quer aceitar Jesus, pode vir aqui na frente. Nós vamos estar orando também. Amado Jesus, grande é a tua fidelidade. Hoje tem alguém aqui dizendo sim para ti. Eu quero caminhar contigo. Alguém aqui hoje publicamente está dizendo: eu tomo essa decisão de seguir a Jesus. Este ato mostra confissão de lábios, confissão de decisão. Traz, Senhor, a bênção sobre a vida da tua filha, que hoje passa a ser filha. Que hoje passa a ser filha. Pois grande é a tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. E como é que a igreja faz?